Boa noite, pessoal. Aqui mais um roteiro, né? Esse é sobre o roteiro dos radicais, tá certo? O roteiro dos radicais e conhecimento, né? E fatoração, tá certo? Da radiciação, tá? Como é que funciona essa parte aqui, né? Sobre radiciação. Radiciação, ela está muito ligada aos conceitos de raiz quadrada, tá bom? Que seria uma operação. Raiz quadrada, tá? Então sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5, mas o porquê disso, né? O que acontece, né? Que aqui, usualmente, a gente não encontra nenhum valor aqui, ó, tá certo? Aqui em cima, ele é vazio, perceba, né? Que aqui ele está enfatizando a raiz quadrada, que seria uma raiz, né? Aqui não tem nenhum valor, mas aqui subentende-se que é 2. Então aqui a raiz de 25 é 5, mas por que ela é 5, né? Veja bem, porque o 5 ele é multiplicado 2 vezes, tá certo? Então esse 5 aqui seria multiplicado 2 vezes por causa do 2. Mas por que tem o 2 aqui, ó? Devido ao valor que está aqui, ó. Mas a professora aí não tem nada. Mas a gente entende-se que quando não tem nada, ele é 2. Então aqui, o que acontece? Se a gente levar 5 ao quadrado, né? Que seria o que? Nada mais, nada menos que 5 vezes 5, né? Dá 25. Seria a multiplicação do 5 duas vezes, né? Que vai dar o valor que está dentro da raiz quadrada aqui, ó. Ele também tem um nome que a gente vai explorar, certo? Aqui, ó. Aqui nós temos nessa raiz, a gente tem o 3, né? Que seria o índice, né? Esse local tem um nome que é chamado de índice, né? Raiz cúbica de 8. Mas pessoa, mas como é que vai fazer a raiz cúbica de 8, né? Como é que ela vai dar 2? Tá? Porque se eu pegar, né, a resposta 2 que você obteve aqui e elevar ao índice, né? O índice do radical, no caso o 3, tá? Eu vou multiplicar esse 3 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, né? Que vai dar o valor que está dentro do radical. Outro exemplo aqui que nós temos é raiz quarta de 16, tá? Também dá 2, tá? Porque 2 a quarta, né? Se eu multiplicar o 4, né? O 2 4 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar, né? O valor de 16, certo? Vai dar 16. E esse mesmo resultado está aqui dentro, né? Está aqui dentro da raiz quadrada, certo? Nós vamos continuar explorando mais, né, a respeito, né, que você sabe que, no caso aqui, a nossa raiz quadrada, ela está ligada à potenciação, que seria o inverso, né, a potenciação, o inverso da raiz, e a raiz quadrada, o inverso da potenciação, tá? Elas estão ligadas, essa é uma operação que está ligada à multiplicação, né, que também está ligada à potenciação, né, então elas estão interligadas. Vamos conhecer um pouco das partes integrantes da raiz quadrada. As partes integrantes da raiz quadrada são aqui o sinal do radical, né, que seria o Vzinho, né, tá certo? Que não completou aqui tudo, né, se chama sinal do radical, tá? Quando o quadrado menor, né, então aqui, se a gente tiver um quadradinho menor aqui, vamos colocar aqui, enfatizar, se chama índice do radical, tá? Então, esse lugarzinho aqui é o índice do radical. Quando não tem nada, a gente subentende-se que é 2, então por isso que é chamado de raiz quadrada. Raiz quadrada nada mais é que é um quadrado, né? Se a gente pensar, raiz quadrada é um quadrado. O quadrado está sempre aí ligado ao número 2, tá? Então por isso que é chamada raiz quadrada. Vamos pegar aqui, né, que eu estou movendo a folha para vocês terem noção aí onde a gente está se situando. Então, o quadrado maior, né, esse quadrado maior aqui era para estar aqui dentro, mas não saiu o quadradinho, tá? Quadrado maior, tá? Aí esse quadrado maior, tá certo? Esse quadrado maior, é só um pouquinho aqui que o foco tá ajeitando o foco. Esse quadrado maior se chama
tá certo? Se chama, aqui, ó, se chama, tá? Radicando. Então aqui a gente tem o índice do radical e aqui o quadrado maior radicando. Então quadradinho menor, índice do radical, quadrado maior radicando. Então esses são os nomes que tem. E a resposta é a raiz. Tá? Quando a gente encontra uma resposta, né, no caso raiz, tá? A gente coloca aqui raiz é o sinônimo de resposta, né? É a mesma coisa, tá? Então nós vamos ver aqui nas raízes quadradas. Aqui a gente tem uma raiz quadrada praticamente exata, né? Que é 5 ao quadrado, que dá 25. Vamos pegar aqui algumas situações. Por exemplo, quando o índice é 2, né? Usualmente não se escreve. O que quer dizer isso? Não se escreve. É que assim, se o radical ele não vier sem nada, a gente entende que é 2. Então, a mesma coisa do exemplo aqui de cima, ó, que eu circulei, tá vendo? Aqui é 2. A gente subentende que é 2, mesmo que não venha escrito. Então, se não tiver nada, você entenda que seja apenas 2, uma raiz quadrada de 25, no caso aqui 2, tá? Então vamos ver aqui exemplos que eu coloquei, ó. A raiz quadrada de 9 não tem nada escrito aqui em cima, ó, tá vendo? Nesse local aqui não tem nada. E aí, obviamente, né, você vai subentender que ele é 2, ó, raiz quadrada de 9. Tá vendo? Só para exemplificar o número 2. Mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 15. Não tem nada escrito aqui, ó, não tem nada, mas a gente entende que seja 2. Então tem que lembrar, você tem que lembrar que quando não tem nada é 2, tá? Vou continuar aqui, deixa eu tirar o clipe pra gente continuar. Vou dar tudo aqui, nossa explicação. Desculpe aqui a demora. Vou continuar de novo aqui. Tá? Existem situações em que a raiz quadrada pode não existir, né, no conjunto dos números, tá, reais. Então lembra quando a gente falou sobre conjunto, né? A gente começou a falar muito sobre aquela parte lá, conjunto dos números naturais. Os números naturais são positivos, lembra? Positivos. Os números inteiros, né? Positivos, né? Negativos e o zero, tá? A gente começou isso logo no início, né? A mostrar os conjuntos. Depois, conjunto dos racionais, né? Racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, né? Quando o número vem fracionário, no caso meio, né? 1/3, né? 2/3 é onde a gente pode dividir a fração, né? A gente pode encontrar, claro, 0,5, 0,25, assim vai, tá? Isso aqui são os racionais, são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. E a gente também viu os irracionais, aqueles que não podem ser escritos, né? Irracionais, não podem ser escritos na forma de fração, tá certo? Então são raízes quadradas, né? Tem raiz quadrada que não dá pra gente escrever na forma de uma fração. Vou pegar aqui, né? Ele vai entrar muito com vírgula, né? Vou pegar aqui exemplo, raiz quadrada de 15, tá? E você vai ter uma variação enorme de números. Nós vamos pegar aqui, ele vai sair com vírgula o valor. Deixa eu pegar aqui um exemplo, pegar aqui calculadora rapidinho. Vai dar 3,8729833. Então, esse valor aqui, tá? Esse valor aqui fica difícil colocar ele na forma de fração, porque a quantidade de números que vem depois é muito grande. Então, não tem como expressar. Então, os números irracionais. E aí tem o número real, né? Os reais. Os reais são todos os conjuntos, né, que vêm anteriormente, né? Todos eles. E aí ele explica o seguinte, que no número real, né, não vai existir essa raiz aqui, ó. Por exemplo, raiz quarta é 16. Repare que o número negativo está dentro da raiz, tá? Então, no caso, ele estando dentro da raiz, ele não pertence aos reais. Então, essa resposta aqui não existe, ou seja, não pertence ao conjunto dos números reais. Então, a resposta não existe no conjunto real, tá? Então, exemplo, né? Então, existem situações verdadeiras, tá vendo que eu estou colocando? Por exemplo, quando o sinal negativo está fora da raiz. Quando o sinal está fora da raiz, aí ele existe, ele vai ser a resposta raiz quadrada de 16 é 4. Mas por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque se eu pegar 4, tá certo? O 4 aqui, e elevar ao quadrado, eu vou ter 4
vezes 4, não é isso? Que não vai dar 16. Então, isso vocês já viram bastante, né, sobre a parte da raiz quadrada. Então, a gente está revendo a potenciação, mas só que prosseguindo, né, indo em frente, porque a raiz quadrada está relacionada à potenciação. Outra situação importante é a fatoração, tá? O que é a fatoração? O que é fatorar? Fatorar significa pegar um número, né, um número maior, né, e tornar ele menor possível. É isso que é a fatoração, né? Pegar um número grande, né, e ir diminuindo ele até ele ficar o menor possível, tá? Existem raízes quadradas exatas, tá? Como a gente viu, existem as raízes, por exemplo, de 25, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 16 é 4, assim vai. E existem aquelas que não são exatas, né? Que tem aqueles valores lá que eu falei para vocês, não são exatos, eles ficam com vírgula, né? Aí eu pego a raiz de 15, né? E eu vou fazer a raiz quadrada de 15, dá esse valor. Mas, professor, como o senhor chegou nesse valor? Porque você tem que fazer todo um processo, né? Para chegar nesse valor aqui, tá? Para fazer a raiz quadrada na mão, em vez da máquina, você precisa de todo um processo, né? Que ainda não vou discutir isso ainda, que é bem mais complexo, tá? Por enquanto ainda não. Aí nós vamos lá. Lembra dos valores que podemos, né? Que podemos transformar em fração. E outras que nós não podemos transformar em fração. Então, aqueles que a gente pode transformar em fração, não sei se você lembra, são os racionais. São esses daqui, ó, racionais. E os irracionais são aqueles que não dá para transformar em fração, tá? Lembre-se disso. Existe um diferencial entre esses dois conjuntos. Então, nós vamos lá, continuando. Por exemplo, exemplos de raízes quadradas exatas, tá? Raízes quadradas exatas. A raiz quadrada de 4 é 2, de 25 é 5, tá vendo? De 36 é 6, mas por quê? Nós vamos elaborar esse conjunto aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2 ao quadrado, seria 2 vezes 2, que vai dar 4. Tá aqui 5. 5 ao quadrado seria 5 vezes 5, que vai dar 25. 36, né? Seria 6 vezes 6, que vai dar 36. Que no caso seria 6 ao quadrado, tá? Então, a potenciação ela está ligada nessa situação aqui de você colocar a resposta aí, né, entre parênteses, né? Desculpe, elevado ao quadrado, tá? Foi o caso aqui, né? Então, ele é elevado ao quadrado porque, ó, o índice aqui é 2, né? Não está escrito nada. Aqui é 2, o índice não está escrito nada. E aqui é 2, o índice não está escrito nada. Então, as três exatas aqui, elas se referem, tá, à expressão elevado ao quadrado. Tá? Vamos abordar raízes não exatas, por exemplo, tá? Então, aquelas que não podem ser colocadas na forma de fração, as raízes não exatas. Nessas condições, devemos fatorar os radicandos. Exemplo, tá? O que é fatorar, né? Como eu falei, pegar um número maior, tá? E deixá-lo o menor possível. Então, por exemplo, aqui a gente tem 30. O que a gente faz? A gente pega aqui, ó. Eu peguei aqui um exemplo de 32. Tá? Tá, aqui seria 32. Peço desculpas que aqui não ficou certinho. Aqui é 32, tá? Então, 32 dividido por 2 dá 16. Então, aqui a gente vai ter um risco aqui no meio. Tá certo? Não sei se você aprendeu isso, né? Durante a parte da sexta série, né? Aqui, você vai pegar 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Lembre-se que na fatoração, você vai chegar ao menor número possível, que no caso seria 1. Tá? Então aqui você vai contar quantas vezes o 2 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou levar isso daqui a 2 à quinta. Por que 2 à quinta? O mesmo número não é 2? Ele não apareceu 5 vezes? Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Esse valor aqui, que está elevado à quinta, tá? Eu vou colocar aqui dentro, ó, no lugar do 32. Ó, que eu coloquei no lugar do 32, 2 à quinta. Só que aqui, esse lugar onde está o 2, né? Que é o índice do radical. E aqui, o expoente do radicando, né? Que esse 2 é o radicando que tem um expoente. Esse 5 aqui não bate com 2, eles são números diferentes. Então, eu tenho que transformar esses números de modo que eu escreva, né, conforme o índice. O índice não é 2. Então, eu tenho que escrever esse 2 à quinta aqui, né?
esse 2 à quinta aqui, elevados a 2. Então, como é que ficou? 2 elevado a 2, tá vendo? 2 vezes, aqui 1 vezes, tá? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Ah, por que foi 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1? Veja bem, lembre-se na potência de mesma base, eu somo os expoentes quando é multiplicação, ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, tá vendo? Vai dar esse 5 aqui, ó. Então, por isso que eu separei, né? Você separa conforme o índice do radicando. Se o índice for 3, você separa de 3 em 3. Se o índice for 4, você 4 em 4, tá? Aí, conforme o índice do radicando, você separa. Mas para que vai fazer isso? Tá? Para você realizar a potenciação, a propriedade. Existe uma propriedade, a primeira propriedade que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, né? Então, aqui a gente tem o 2, né? Que ele fica subentendido. Aí você vai vir aqui, corta este, corta este, corta este. O que vai acontecer com esse 2? Ele sai fora, olha ele aqui, ó, sai fora da raiz. Esse 2 sai fora da raiz, olha ele aqui, ó, tá? Percebe que os dois números 2, eles saíram fora e ficou o 2 elevado a 1. Mas por que o 2 elevado a 1 não saiu, professor? Porque, veja bem, aqui no índice é 2 e aqui é 1. Então, eles só vão poder sair se o número de fora do índice for igual ao número do expoente do radicando. Aí eles saem fora. Aí o que vai acontecer? Ficou 2 vezes 2, 4. E aqui, o 2 elevado a 1, repare que ele ficou preso. Ele não saiu daqui, ó. Ele não pôde sair, por quê? Porque os dois números aqui, ó, são diferentes. Tá? E ficou 4 raiz quadrada de 2 elevado a 1. Tá? Então, temos que separar o 2 à quinta em potências de mesma base, como acabei de falar. Em relação ao índice do radical. Quem que é o índice do radical? É esse valor aqui, tá? Esse aqui é o índice do radical, tá bom? Aí, continuando. Depois depois aplicamos a propriedade para retirar para fora da raiz, né? Para fora da raiz, e em seguida multiplicamos os valores que saíram e mantemos os outros valores, tá certo? Então, o que acontece? Foi o que ocorreu aqui, tá? Esse número 2 aqui, tá? Esse número 2 aqui, ele saiu, esse daqui também saiu. Aí eu multipliquei esses dois aqui, 2 vezes 2, 4, e o número que não pode sair foi esse daqui, porque o índice do radicando é diferente do expoente do radicando, é diferente do expoente, do índice do radical, tá? Então, se eles forem diferentes, então esse daqui seria uma prática que a gente vai ter que desenvolver durante as aulas, que eu vou estar explicando na aula Meet também, né? Durante essa semana aí que a gente vai abordar, né? Fazer várias fatorações para treinar, né? Porque à primeira vista não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Mas com treinamento eu acho que a gente pode deixar isso mais nivelado. Na próxima folha aqui que eu vou mostrar para vocês seria os exercícios de treinamento, tá? Aqui encontra as raízes exatas dos valores abaixo. Então, com a raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, de 25, 36, isso aqui são raízes exatas, né? Aqueles que você pode transformar em fração, até no caso, se for o caso, né? Mas nesse caso aqui elas são exatas, né? Eles são números racionais, né? Eles vão encontrar uma resposta direta, tá? São racionais, que têm resposta direta. Aqui os irracionais, eles não vão ter resposta direta, né? São um número quebrado. Para fazer isso daqui, você precisa fazer o quê? Elas não são exatas, ó. Então vai ter que fatorar. Então vai ter que fazer aquilo que eu falei para vocês. Vai pegar lá o 27, tá certo? O 27. Vai colocar aqui, ó. Vai colocar aqui, ó, 27. Coloca a barrinha e vai dividindo, né? Então qual o número que vai caber aqui, ó? Tá? 3, né? Aí você vai dividindo, né? Aqui desse lado, né? Você vai colocar qualquer número, tá certo? Qualquer número que dê para dividir, tá? Não importa que seja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não importa. Você vai pegar aqui e vai dividindo, né? Essa barrinha aqui é como se fosse uma divisão. Aí você vai dividindo até não poder mais, até chegar no 1, né? De preferência. Tá? Aí depois você vai colocar na forma de potência. É isso que a gente vai ter que treinar bastante, né? Que seriam esses valores aqui. Decompor em fatores primos, né? Esse daqui também, né? Eu dei outros exemplos, só que não, você vai decompor sem a raiz, tá? É esse daqui que a gente vai praticar bastante. Aí encontra os valores, tá certo?
realizando as operações abaixo. Aqui eu misturei a raiz quadrada com números diversos, tá? Isso aqui também a gente pode estar aí, né, no Meet, aí na terça-feira, dando uma olhadinha mais profundamente, tá bom? Por enquanto, pessoal, é só.